Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Quero fazer com você uma reflexão no Evangelho de São Lucas, a partir do verso 17 do capítulo 4 deste Evangelho. Muitas pessoas têm perguntado se esse vírus, o coronavírus, será que ele não é um castigo de Deus, não é o juízo de Deus caindo sobre uma humanidade impenitente, rebelde, que se virou contra Deus? E também caindo sobre a igreja, sobre aqueles crentes rebeldes. Será que o coronavírus é um castigo de Deus? É o juízo de Deus vindo sobre a terra? Será que estamos no Apocalipse? Eu quero fazer então uma reflexão na palavra de Deus com você e mostrar o que a Bíblia diz sobre isso, tá bom? Vamos ler então Lucas capítulo 4, versículo 17. Quando Jesus chega numa sinagoga, ele pede o livro do profeta Isaías, abre no versículo onde ele queria realmente ler, que era muito difícil naquela época fazer isso, porque nós não tínhamos Bíblias assim, em formato de livros, mas sim rolos. Então a pessoa tinha que ser muito habilidosa para abrir em cima do texto que ela estava querendo ler. E Jesus fez isso. E ele leu a partir do capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. É muito interessante nós compararmos este versículo de Lucas, no qual Jesus faz a leitura de Isaías, com o texto original de Isaías. Porque Jesus Cristo ele faz uma divisão muito clara entre duas dispensações, né? Ou entre dois períodos. O período da sua vinda, que dá a inauguração da igreja e vai até os nossos dias, alcança até os nossos dias, e o que viria após, né? O que viria depois. Vamos ler Isaías? Olha o que diz Isaías. E liberdade das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Aqui Jesus Cristo ele fecha o livro, devolve ao assistente e assenta-se. Mas olha como continua Isaías. E o dia da vingança do nosso Deus. Veja bem, para proclamar o ano da bondade do Senhor. E aqui ele fecha. Mas Isaías continua. Não só para proclamar a bondade do nosso Deus, mas o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus ele fechou justamente antes da palavra de juízo? Simples. Porque hoje nós vivemos na época da graça. Jesus disse que não veio julgar os homens, mas salvá-los. No final haverá um julgamento, mas por enquanto Jesus não é o juiz. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso advogado, conforme está na primeira epístola do apóstolo João. Jesus veio e inaugurou a época da graça. Nós estamos sobre a graça de Deus, sobre os benefícios do sacrifício de Cristo. Então, qualquer coisa que aconteça nessa terra não pode ser o juízo de Deus, porque Deus não está julgando o mundo. Deus está salvando o mundo pelo seu Filho que ele escolheu para nos trazer essa salvação e os benefícios dessa salvação. Mas isso não quer dizer que Deus não irá julgar o mundo. Claro, a Bíblia nos diz que haverá um momento, haverá um tempo em que ele vai usar Jesus Cristo como o juiz para julgar este mundo. Isso é chamado de o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia chamado de a vingança do nosso Deus. É um dia onde Deus ele vai julgar toda a maldade da face da terra. E isso inaugura lá no Apocalipse, a partir do primeiro selo, lá no capítulo 6 de Apocalipse, onde a Bíblia mostra os selos, as taças, as trombetas, todos os juízos de Deus sobre essa terra. Mas por enquanto nós não estamos debaixo do juízo de Deus. Então você pode recorrer ao Senhor Jesus Cristo, você pode recorrer aos benefícios da salvação. Jesus está com os braços abertos, com os ouvidos abertos para ouvir o seu clamor. E do que você precisar, Ele está disposto a ajudá-lo. Nós estamos na época da salvação, na época da paz com Deus.
Nós estamos numa época onde o Espírito Santo de Deus, ele trabalha incessantemente para alcançar os escolhidos. E se você entregar a sua vida ao Senhor, se você entregar o seu coração ao Senhor, com certeza Ele irá dispensar ricamente a sua graça sobre a sua vida. Mas isso não quer dizer que essas coisas que estão acontecendo, as calamidades, os transtornos que está vindo sobre a natureza, a própria pandemia, isso não seja um sinal do que irá acontecer, algo muito maior que irá acontecer num dia chamado de o Dia do Senhor, ou o grande e terrível Dia do Senhor, da vingança do nosso Deus. Esse dia não foi inaugurado ainda, é uma época em que Deus trará juízo todas as coisas, né? Então, o que acontece hoje ao nosso redor, a própria pandemia, o coronavírus, ela é apenas um alerta para nos chamar a atenção que haverá um dia onde Deus fará um acerto de contas. Mas, por enquanto, Ele está nos chamando não a um acerto de contas, mas para a salvação, para a paz com Ele, para reatar novamente aquilo que ficou quebrado por causa do pecado. Esse é o grande dia. Lá em Hebreus fala que esse é o dia do Senhor, é o dia de hoje, é o dia que nós invocamos o Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Então você tem essa oportunidade. Se você está precisando de paz, invoque o Senhor. Se você precisa de salvação, invoque o Senhor. Se você precisa de libertação, invoque o Senhor, porque os seus ouvidos estão abertos, seus braços estão abertos para te trazer a salvação. Por enquanto, nós estamos numa época da graça, na época onde Deus está trazendo grandemente, de modo diversificado, as suas misericórdias. No entanto, essa época acabará. Assim que a igreja for arrebatada, assim que a igreja sair desta terra, começará o juízo de Deus. E eu não gostaria que você ficasse para estar sobre este juízo, porque não será nada agradável. Tá bom? Mas hoje é o dia aceitável do Senhor. É o dia que Ele traz a libertação aos cegos. É o dia que Ele está preocupado com os pobres, sobretudo os pobres de espírito. É o dia do nosso Deus, o dia da salvação. Eu convido você a fazer uma oração comigo agora neste momento. Senhor Deus, obrigado por esse tão lindo dia que o Senhor tem trazido para nós, o dia da salvação, o dia em que Jesus Cristo inaugurou uma época da graça e nós estamos nele, crendo, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, está nos ouvindo a qualquer momento que nós pedirmos ajuda ao Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, não nos deixe, Senhor, ser atingido pelo dia, Senhor, da sua ira, mas que nós possamos estar juntos no arrebatamento da tua noiva, da tua igreja. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Fique com Deus e até a próxima reflexão na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração.